Olá, queridos, a graça e a paz, seja bem-vindo ao Escatologia Pré-Tribulacional. No vídeo de hoje, a gente dará continuidade à nossa série de vídeos a respeito da abertura dos 7 selos do Apocalipse. Amém? Eu não sei se você percebeu, mas semana passada, por motivos particulares, eu não postei vídeo novo. Mas estarei postando 2 vídeos ainda nessa semana, para estar repondo o vídeo passado que foi perdido. Então, no vídeo passado da semana perdida que não foi postado, a gente iria falar a respeito do 6º selo do Apocalipse que seria aberto. Então hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos. Então eu aconselho você que não assistiu nossos vídeos ainda a estar conferindo nossos vídeos passados. A gente está numa série a respeito dos 7 selos do Apocalipse. Amém? Hoje nós já estamos na abertura do 6º selo, ou seja, o penúltimo selo a ser aberto. Ou seja, são 7 selos e hoje a gente já está no 6º selo. Amém? Então já pegue seu bloco de notas, pegue sua caneta, acompanhe conosco a leitura, anote tudo para você estar conferindo logo depois. Amém? Então já de início, eu já gostaria que você abrisse sua Bíblia ou apenas acompanhasse comigo a leitura, do capítulo 6 de Apocalipse, de versículo 12. É uma leitura um pouco extensa, amém? Por isso que eu gostaria que você prestasse bem atenção. Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas é um vídeo bem explicativo que eu aconselho mesmo você ficar até o final, amém? Então, já começa assim a abertura do 6º selo. Versículo 12. Enquanto eu observava o cordeiro, abri o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um pano negro, e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu, como os figos verdes de uma figueira, sacudida por um vento forte. O céu foi enrolado como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. Versículo 15. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Capítulo 7, versículo 1. Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido o poder para danificar a terra e o mar: esperem, não faça mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. E eu vi o número do que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Assé, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, e está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono. Todos os anciões dos 4 seres vivos prostaram-se com os rostos em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, cantando: amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Então um dos anciões me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? E eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite o servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhe dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede e calor do sol. Nunca mais queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele vos guiará às fontes de água viva,
e o Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. Amém? Eu já gostaria de aproveitar aí que você está assistindo o nosso vídeo, que não é inscrito no nosso canal ainda, a estar se inscrevendo rapidinho aí, ativando o sininho de notificação. Só assim o YouTube irá lhe notificar quando o vídeo novo for postado. Mas também lembrando a você que todas as quintas-feiras eu estarei postando um vídeo novo no canal. Amém? Então a gente vê aqui uma leitura a respeito do sexto selo que é aberto. Então, na abertura do sexto selo, também deixa claro que a igreja não está nesse período aqui. Durante a abertura desses 7 selos, tudo acontece dentro do período da grande tribulação. Amém? A gente vê uma passagem quando o ancião pergunta ao apóstolo João se ele sabe quem são eles que estão vestidos de vestes brancas. Aí o apóstolo João pergunta ao Senhor quem são esses, se ele sabe quem são. Aí ele responde da seguinte maneira. Lá no capítulo 7 ele diz o seguinte, no versículo... parte B do versículo 14. Aí ele diz, são aqueles que vieram da grande tribulação. Então a gente aqui já responde que todos esses acontecimentos, da abertura desses 7 selos, acontecem dentro da grande tribulação. E a gente já aprendeu que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não está dentro desses eventos da grande tribulação. Amém? E na abertura dos 6 selos, fortifica ainda mais que a igreja não estará no período da grande tribulação. Amém? E se você perceber algum desses eventos, você pode notar que você já leu isso em algum outro livro. E é bem verdade, quando fala que o sol vai se escurecer, a lua cor de sangue, que as estrelas cairão, que o firmamento do céu se abalará. Sim, você já leu. Não é uma leitura apenas de Apocalipse 6, na abertura do 6º livro, onde o apóstolo João narra todos esses acontecimentos. Se você voltar um pouco mais, lá nos evangelhos, lá em Mateus, Jesus já tinha falado sobre esses acontecimentos a respeito dos finais dos tempos. Amém? Então eu gostaria de levar você até Mateus 24, anota aí no seu bloco de notas. Mateus 24, a gente vai fazer algumas menções a respeito da abertura do 6º selo com Mateus 24. E você vai ver que todos os acontecimentos na abertura do 6º selo, Jesus já tinha predito antes disso acontecer. Amém? Então lá em Mateus 24 a gente vai fazer a leitura do primeiro versículo e a gente vai fazendo uma comparação com os versículos de Apocalipse a partir do versículo 12, né? Que se dá a abertura do 6º selo. Amém? Ou seja, Mateus 24 é uma continuação, né, da abertura dos 7 selos. E eu vou lhe provar isso. Veja só. Mateus 24. Vou começar a leitura a partir do versículo 1. Acompanhe comigo. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos chamaram a sua atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Lembrando que eu estou fazendo essa leitura na versão da Bíblia Sagrada, da Nova Versão Transformadora. Amém? Mas para um entendimento melhor, eu gosto também da versão da Bíblia King James. É uma versão também muito boa. Então ele continua. Serão completamente demolidas. Não restará pedras sobre pedras. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinais indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu, não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então veja só, Jesus disse que muitos virão em seu nome, né, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Se a gente voltar rapidinho lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6, veja só o que diz. Na abertura do primeiro selo, eu falei que a abertura dos 7 selos é uma menção, ou vamos dizer, uma continuação de Mateus 24. Porque veja só o que acontece na abertura do primeiro selo. Quando o cordeiro abriu vamos começar do início. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer, com voz de trovão, venha. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco, e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. E ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Então a gente já viu nos vídeos anteriores, que eu lhe digo a você estar assistindo, que esse cavalo branco e esse cavaleiro que está montado, que segura um arco, é o anticristo. Não tem como ser Jesus Cristo, esse cavaleiro, porque é ele que está abrindo os selos. Amém? Não tem como ser a igreja, porque nós já vimos que a igreja ela não está nesse período. Então, esse arco simboliza
sem flecha simboliza o engano, que a maior estratégia do anticristo será o engano, remetendo aqui a Mateus 24, onde muitos virão, né, dizendo que é Cristo, e ele enganará muitos, remetendo ao primeiro selo que é aberto em Apocalipse. Amém? Então vamos dar continuidade à leitura. Continuando. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaça de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, um reino contra o outro. Então a gente vê aqui que logo após essas pessoas serem enganadas por esses que dizem ser Cristo, vem o que? Guerra entre as nações. E se a gente for ver a abertura do segundo selo aqui em Apocalipse capítulo 6, né, no versículo 3, vai dizer o seguinte: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivo dizer: venha. Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra, matança em toda parte. Então veja só, o segundo selo remetendo a sequência de Mateus 24, que é guerra, é batalhas, é mortes. Amém? Então vamos dar continuidade. Então aqui Jesus está dizendo que essas coisas serão necessárias, que ocorram, mas ele não será o fim, né? Que nação guerrará contra nação e reino contra reino. Veja só na continuação do versículo: haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Haverá fome e terremotos. Veja só, em particular, a questão que ele colocou de fome. Veja só o que diz a abertura do terceiro selo, né? Na sequência, primeiro e segundo. Nós vimos que no primeiro selo é o surgimento do anticristo, que ele enganará muitas nações, que dá menção a Mateus 24, onde diz que muitos virão em nome dizendo que é Jesus e enganarão a muitos. Logo em seguida a gente viu que tem guerras e logo em seguida a gente viu que tem fome, dando continuidade à abertura do terceiro selo. Porque veja só o que diz na abertura do terceiro selo. Apocalipse 6, 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Quando eu olhei, vi um cavalo preto. Seu cavalo tinha uma mão, uma balança. E ouvi uma voz dentro dos 4 seres vivos dizer: uma medida de trigo por 1 denário, ou 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não desperdice o azeite e o vinho. Então a gente vê aqui, como a gente também já viu nos vídeos anteriores, a respeito do terceiro selo, né? Essa balança simboliza o racionamento de alimentos. Porque se você ver os versículos posteriores, fala de que uma medida de trigo por 1 denário, ou 3 medidas de cevadas por 1 denário. Também já expliquei que 1 denário, naquela época, significava um dia inteiro de trabalho. Ou seja, o seu salário de um dia inteiro de trabalho valia 1 denário. E uma medida aqui, no qual é mencionada aqui, é equivalente a 1 litro e alguma coisa, né? 1 litro e pouco. É uma medida aqui mencionada. Então a gente vê que os preços dos alimentos serão muito altos, ocasionando assim uma fome em todo o planeta. Amém? Então a gente vê aqui e damos continuidade que haverá fome, né? Remetendo ao terceiro selo. Vamos continuarmos. Né? Tudo isso, versículo 8. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Veja só. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por quê? Por minha causa, que é Jesus falando. Por minha causa serão perseguidos, presos e mortos. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Veja só, menção do 5º selo. Porque vamos ver o que diz na abertura do 5º selo. Versículo 9 de Apocalipse 6. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos, por causa da palavra de quem? De Deus. E por ter seu testemunho fiel, clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgue os habitantes da terra e vingue nosso sangue? Então cada um deles foi dado uma veste branca. E lhes foi dito que descanse mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos e seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Então a gente vê aqui que na abertura do 5º selo, né, o apóstolo João viu as almas, né, debaixo do altar, que foram mortas por causa da palavra de Deus. Então, por que essas pessoas foram mortas? Porque elas foram testemunha fiel da palavra de Deus, né, na palavra do Evangelho. Menção no qual Jesus fez aqui que muitos seriam presos, perseguidos e mortos por causa dele, né, por serem testemunhas do Evangelho. Amém? Remetendo aqui ao 5º selo, né, de Mateus, e remetendo também na menção que Jesus faz aqui em Mateus 24.
Amém? Então, dando continuidade, né? Vamos aqui para o versículo 12 de Mateus. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Então aqui a respeito do evangelho do reino, né, do qual será pregado para todas as criaturas. Ou seja, dentro desse período, ninguém, mas ninguém mesmo, ficará sem saber a respeito de Jesus Cristo. Aqui Jesus está dando um consolo, né, falando que o evangelho será pregado, né, enfim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Agora eu gostaria que você preste atenção aqui, onde na abertura desse sexto selo, né, nessa leitura aqui, fortifica, né, que a grande tribulação não é para a igreja, e sim para os judeus. Veja só, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no altar da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado. Mas por que Jesus disse isso? Nem no inverno nem no sábado. Porque os judeus, exatamente os judeus, eles guardam o sábado, né? Então, justamente por isso que é um texto para os judeus. Amém? Até porque também, aqui em Mateus 24, a igreja ainda não tinha surgido. Até então a igreja era o mistério oculto, que ainda ia ser revelado. Pois haverá mais angústia em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Eu gostaria de avançar um pouco mais até o versículo 29 de Mateus 24, que vai dizer assim: imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Amém? Então a gente viu aqui que em Mateus 24, no versículo 29, diz que o sol se escurecerá, a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados, e por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Lembra da leitura da abertura do sexto selo, o que dizia? Veja só, vou relembrar você. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, remetendo a Mateus 24, onde diz que o sol escurecerá. E a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu. Ou seja, os poderes, né? Igual diz aqui em Mateus 24, versículo 29. E os poderes do céu serão abalados. As estrelas cairão do céu, remetendo à abertura do sexto selo. Amém? O céu, né, foi enrolado com um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. Então, aqui está dizendo que os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, a quem poderá sobreviver. Amém? Então, a gente viu aqui que Mateus 24 está totalmente alinhado com Apocalipse, né, 6, na abertura dos 7 selos. Todos os acontecimentos que dizem que o apóstolo João viu, né, na abertura dos 7 selos, Mateus 24 aqui, Jesus já tinha predito de antemão todos esses acontecimentos. Então a gente viu aqui que na abertura do sexto selo vai falar a respeito dos sinais da segunda vinda de Jesus para resgatar, né, os seus eleitos, que são os judeus. E aqueles gentios, né, que adoraram ao Deus de Israel e trataram bem aos judeus. Amém? Então, a gente viu que na abertura do sexto selo aparecem os sinais da segunda vinda do Filho do Homem, né? E Jesus já tinha falado disso em Mateus 24. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria que você deixasse seu like. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com mais pessoas para serem abençoados com a prática dessa palavra. Amém? Convido você também a estar conferindo suas anotações para ver realmente se tudo aquilo que foi falado aqui é verdadeiro. Amém? Então tchau, tchau. Fique na paz.